Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo na presença de Deus. Nessa passagem aqui tão linda, maravilhosa, que fala sobre um filho. A Bíblia aqui nos dá o título como a parábola do filho pródigo. Fica localizada no capítulo 15 de Lucas e o versículo 11, que nos diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Meus irmãos, para não se estender muito aqui no texto, mas a gente vê que essa parábola que Jesus falou sobre o filho pródigo, um jovem que tinha tudo em casa, a Bíblia diz aqui que esse homem tinha 2 filhos, e o mais moço, o mais novo, pediu ao seu pai a parte da fazenda que lhe pertencia, e o pai não fez questão, deu para ele a parte da sua fazenda, e dias ele juntou tudo quanto tinha, quanto o pai tinha lhe dado, e eu acredito que o que ele tinha também, né? A Bíblia também não diz aqui a idade dele, juntou tudo e foi embora da casa do seu pai para uma terra muito longe. A Bíblia menciona aqui para uma terra longínqua. E chegando ali, começou a gastando tudo que tinha levado do seu pai, o que ele tinha juntado também. E quando caiu em si, já não tinha mais nada. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade, começou a padecer fome, e como ninguém lhe dava nada, ele procurando bater em portas e portas, e nada de resultado. E chegou-se a um cidadão daquela terra lá, o qual mandou-lhe para os campos para pastorar porcos, apacentar porcos. E a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, né? Com a comida dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. Você já pensou, irmãos, trazendo para o nosso dia a dia, para uma reflexão bíblica, quantas pessoas que estão na casa de Deus, às vezes até que antes de ir para a casa de Deus, estão no mundo padecendo fome, necessidade, frio, calor, nudez, falta de calçado, falta de tudo. Estão na casa, estão no mundo e aceitam Jesus. Deus muda a vida dele, Jesus muda a vida dessa pessoa, e essa pessoa começa a crescer ali na vida, e às vezes começa a ver que já tem tanta coisa e se lembra lá de fora, e junta tudo que tem, que arrumou na presença de Deus, e resolve dar uma volta no mundo, resolve ir para o mundo novamente. E outros que nunca nem foram no mundo, que nunca nem nasceram nas coisas lá do mundo, nasceu já num berço evangélico, mas faz como esse filho, resolve ir dar uma volta no mundo, e às vezes, depois de estar lá, a coisa começa a piorar, começa a entrar em profunda decadência, começam a definhar na presença de Deus e também financeiramente. E esse jovem gastou tudo que tinha. A Bíblia diz que ele
foi para os campos apacentar porco e comia a comida dos porcos. Como eu estava dizendo aqui, quantas pessoas que têm tudo na casa de Deus, tem trabalho, tem casa, tem carro, tem roupa, tem sapato, tem cinto, tem tudo. E acham que já tem de tudo e resolve ir para o mundo. Às vezes até uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem dons, que tem talento para pregar, vocação para cantar, mas resolve ir para o mundo. E quando chega lá começa a sofrer e cai, fica caído, prostrado, e às vezes até tem vontade de voltar, mas tem vergonha de voltar para a casa de Deus, porque já passou por tanta coisa lá no mundo, e às vezes tem vontade, mas tem vergonha. Mas esse filho aqui, ele caiu em si e disse assim, ele comendo a comida dos porcos, ele disse: quantos do jornaleiro do meu pai, ou quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Mas ele pensou em si: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me pelo menos como um dos teus jornaleiros, ou como menos um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele partiu, eu acredito, com fome, sujo, maltrapio, e foi embora. Acredito que longe, acredito que levou dias para ele chegar na casa do seu pai, passando por perigos da caminhada, mas ele voltou. E a Bíblia diz que quando ele foi se aproximando da casa do seu pai, ele viu seu pai de longe. E a Bíblia diz que ele correu, lançou-se ao seu pescoço, abraçou e beijou, e disse: pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe pelo menos como dos teus jornaleiros, pelo menos como dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que imediatamente o seu pai pediu para os seus trabalhadores trazer depressa a melhor roupa, que colocasse um anel no seu dedo como símbolo de herança novamente, mandou colocar a sandália nos seus pés e mandou também que trouxesse um novilho que estava cevado, mandou matar e disse: comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz que eles começaram a se alegrar. O banquete foi grande naquele dia com a volta dele para a casa do seu pai. Nessa tarde, Deus também quer você de volta na sua casa. Não importa por onde você já passou, não importa o que fizeram com você, volte para os caminhos do Senhor. Levante-se. Esse pouco de coragem que você ainda tem dentro de você, que ainda resta dentro de você, será de grande valia. Esse pouco de combustível, de azeite que tem ainda na sua vasilha, será de grande valia para Deus te levantar novamente na sua presença e você ser uma nova pessoa, você ser um novo homem, você ser uma nova mulher, você ter uma nova vida na casa de Deus. Deus tem planos na tua vida. Deus vai fazer uma grande mudança na tua vida. Basta somente você parar e ver que você está indo por um caminho errado e que nada para você está dando certo. E que Deus tem um novo rumo para a tua vida. Levante a cabeça, homem. Levante a cabeça, mulher. Levante a cabeça, jovem. Jesus te ama. Do jeito que você está, Ele te ama. Só não pode continuar aonde você está. Volte para os braços do Pai. Volte para os braços de Deus. Está te esperando uma roupa nova, um anel para ser colocado na tua mão, sandália nos teus pés. E o banquete vai ser grande na presença de Deus. Os anjos irão fazer festa quando você voltar. Se desprenda, volte para os braços do Pai. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, Deus maravilhoso, nesta tarde, Deus, te peço uma bênção por esta vida, por este irmão que está afastado, por esta irmã, por este jovem, por essa jovem, por esta criança. Meu Deus, dá vitória, traz de volta, abençoa, dá força, dá coragem, dá vigor, Pai amado, para que ele, Senhor, se levante e seja uma nova pessoa na tua presença. Abençoa o órfão, abençoa a viúva, também, Deus, que se afastaram, Senhor, da glória da tua casa.
mas que, Senhor da glória, os teus planos na vida deles, Senhor da glória, é grande, Senhor, a bênção que está preparada para eles, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te guie pelos seus caminhos santos. Amém.